Gostaria de estar chamando aqui o vaso que veio. Gente, nessa noite o vaso veio de longe. Será o instrumento de Deus para nossas vidas nessa noite. Então vamos receber com bastante alegria o pastor Leandro, que vai estar testemunhando, ministrando a palavra do Eterno nessa noite. Você quer subir para cá, vaso? Amém? Amém. Pedir um SOS de Jeová grandão nessa noite aqui para ajudar o amar. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Se é para Jesus, pode ser melhor essa salva de palmas aí, acompanhada de glória a Deus. Graças a Deus. Amém, pastor? Amém. Tá bonito, cara. O Leandro tá parecendo até judeu original com essa barba. Graças a Deus. Amém. Você é um cara que eu conheci ele era dessa finurinha. Você acredita nisso? Ele era bem, mas hoje ele está formoso, vamos dizer assim, está bonito. Mas graças a Deus nessa noite, atente àquilo que Deus quer falar nessa noite aos nossos corações. Pode se sentar em nome de Jesus. Depois, se o Leandro quiser, ele completa. Os amados que vieram acompanhando o Leandro, a sua esposa e a outra jovem que veio, cadê o povo? Amém, graças. Filha, Helena, essa jovem? Não? Amém, 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 Jesus, graças a Deus, amém. Vamos saudar os amados com bem-vindo, vem forte, sejam bem-vindos. Por que, igreja? Jesus também, amém, fica à vontade aí, meu amado. Glória a Jesus, a paz do Senhor para a igreja, amém, queridos? Sou o pastor Leandro Ferreira, pastor presidente da igreja Yeshua Reina Church. Nós somos ainda uma célula em Costa Azul, em Rio das Ostras. Mês que vem nós vamos inaugurar nosso templo lá, para a glória de Deus. E nós vamos ter o privilégio de estar convidando também nosso pastor Marcos para estar lá conosco, adorando a Deus junto. Irmãos, pensa em um dia de batalha. Foi hoje, irmãos. Saímos de Rio das Ostras 12:30. Fui visitar um amigo que está no hospital. E ele está com uma doença que os médicos não sabem qual doença é. Ele está todo inchado e o corpo dele se enche de líquido. Ele está internado já há mais ou menos um mês. E nós oramos, chegamos no hospital, ungimos e Deus revelou o problema dele era espiritual. Revelou uma obra de macumba, um prato com batata frita, e eu fui falando, Deus me mostra isso, isso e isso, e depois ele falou, é verdade, eu estava envolvido com um feiticeiro, entrou na minha casa, e a gente comemos isso, e Deus revelou o trabalho e quebrou a maldição na vida daquele jovem, irmãos. E de lá para cá viemos embora, e no meio do caminho um caminhão bateu num carro e travou o nosso caminho. E eu falei, meu Deus, nós já estamos atrasados. E ali ficamos mais ou menos meia hora parado no engarrafamento. E quando eu parei no posto em Nova Iguaçu, eu pedi o cara para colocar um fluido no carro, que o carro começou a acender a luzinha que estava aquecendo. Eu falei, abre a outra tampinha, essa do meio. O rapaz abriu a tampa errada e espirrou aquela água fervendo no rapaz, só o sangue de Jesus. E nós viemos, quando chegou em Morro Agudo, irmão, o carro pifou. E aí o carro começou a andar 10 quilômetros por hora, devagarzinho, quase parando. Eu falei, eu vou chegar em nome de Cristo Jesus. E nós viemos devagarzinho, o carro quase parando, e viemos, e estamos aqui para a glória de Deus, e eu creio que o Senhor fará coisas grandes nessa noite. Se coloque de pé, amados irmãos e irmãs, eu creio no milagre, eu creio no que Deus fará na sua vida hoje. Ele já começou a fazer através dos louvores, o Senhor já está aqui, antes mesmo de eu chegar. E hoje eu creio que Deus fará o milagre que você precisa. Quem acredita no milagre já começa a abrir a sua boca e adorar, a dar glória a esse Deus. Satanás perdeu mais uma, nós estamos aqui. O inferno perdeu mais uma batalha.
Oh, adore ao nome do Senhor por um segundo. Adore ao nome do Senhor. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de adoração. A Ele seja dado todo o louvor. Santo, adore comigo. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Anaias toia neplaia súbia. Satanás pensou que ia impedir, Satanás pensou que ia parar, Satanás pensou que ia frustrar essa noite, mas Deus me trouxe aqui com uma palavra profética para a sua vida. Aumenta só um pouquinho para mim. Pega a tua Bíblia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Na blaia, sube, Adriana, astoia. Eu estou sentindo uma graça de Deus nesse lugar. Oh, presença gloriosa e maravilhosa do Senhor. Deus está aqui, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Marcos capítulo de número 4, apenas o versículo de número 35. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos acharam o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Oh, louvado seja Deus. Eu vou repetir mais uma vez essa palavra que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Vamos orar em nome de Jesus. Poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, Deus santo, santo é o teu nome. Nessa noite, Senhor Deus, foi tão difícil chegar nesse lugar. Na minha terra natal, na terra onde eu fui criado, nasci e fui criado, Pai querido e amado. Mas aqui estamos uma vez mais para ministrarmos a Tua poderosa palavra. Espírito Santo de Deus, enquanto a Sua palavra for apregoada, o Senhor que é o dono da minha vida, dono da igreja, dono desse povo, Espírito Santo, o Senhor tem todo o poder, tem toda a autoridade para curar aqueles que precisam de cura, para operar milagres e maravilhas e prodígios, enquanto a sua palavra for apregoada. Espírito Santo de Deus, faça o teu mover, faça o sobrenatural, faça aquilo que lhe apraz, em o nome de Jesus. Anaiasteia. Obrigado, Senhor, por nos trazer debaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo livramento que nos dera nessa viagem. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Fica à vontade que a partir de agora eu diminua, desapareça, cresça aqui, brilhe aqui, apareça aqui a Tua glória, Pai. E seja dada a honra, glória, louvor e adoração a Ti. Amém. Você pode se assentar em nome de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Amados irmãos, o tema dessa campanha é muito forte e me foi passado um tema que diz: o que Deus fez na minha vida fará na sua também.
A palavra que lemos no livro de Marcos, capítulo de número 4, do versículo de número 35, o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Marcos são acontecimentos que aconteceram em um só dia, aonde Jesus saiu com seus discípulos e começou a pregar acerca de várias parábolas. O capítulo de número 3 do livro de Marcos é o dia anterior ao dia seguinte. O capítulo de número 3 é um dia a qual Jesus está entrando dentro da sinagoga, porque texto sem contexto é pretexto, e o contexto do capítulo 4 é o capítulo de número 3. Esse contexto histórico nos traz uma passagem muito poderosa de que Jesus, ele vai sair pela manhã com os seus discípulos. Isso é um sábado, e ele entra dentro da sinagoga, e dentro da sinagoga Jesus tem a oportunidade. Jesus começa a pregar a palavra, Jesus começa a ensinar, mas dentro da sinagoga tinha um homem com a mão mirrada, escondido, às vezes envergonhado, tímido, porque os fariseus diziam-se ser perfeitos. Para os fariseus, eles se achavam perfeitos, eles se achavam os únicos dignos de adorar a Deus, e ele estava lá no canto, escondido, com a mão mirrada, e Jesus logo identificou. Amém, bota aqui, vai ficar da minha altura. Glória a Deus, olha que maravilha. Agora ficou da minha altura aqui. Jesus identifica a deficiência desse homem, chama ele para o meio e cura aquele homem no sábado, pede para ele estender a mão. Aquele homem estende as mãos e a sua mão é curada, a sua mão é sarada. Isso Jesus operou num sábado pela manhã, dentro da sinagoga. Os fariseus rapidamente correram para os herodianos, tentando arrumar um conselho e um jeito de matar o Senhor Jesus. Eles queriam acabar com o ministério do Senhor Jesus. Jesus já tinha 1 ano e meio aproximadamente, há 2 anos de ministério. Estava com ele os seus discípulos. Depois que os fariseus queriam o matar, Jesus se retirou de dentro da sinagoga e foi em direção ao Mar da Galileia, que é conhecido mais famosamente como Mar da Galileia, mas não é mar, é um lago, e se chama Lago de Genezaré. A água não é salgada, a água é doce. Nesse mar, Jesus abriu um ponto de pregação. Nesse mar você vai ver a Bíblia trazendo vários relatos de milagre. Dentro desse Mar da Galileia, no Lago de Genezaré, Jesus está indo para lá. Mas antes de Jesus chegar lá, uma multidão vindo de todas as partes vem se encontrar com Jesus. Uma multidão de Jerusalém, uma multidão da Judeia, uma multidão da Galileia, da além do Jordão, da Idumeia, de perto de Tiro e de Sidom. Eles vêm atrás de Jesus, e quando a Bíblia fala de multidão, a Bíblia está falando de 15 mil a 25 mil pessoas. Eles estão vindo atrás daquele que tem o poder para operar um milagre, a maravilha nas nossas vidas. A Bíblia diz que eles se jogavam no meio, eles se jogavam em cima de Jesus, eles queriam tocar na veste de Jesus, eles queriam apenas encostar em Jesus, porque eles sabiam que Jesus era o portador de milagre. Na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousava o Espírito de Deus. Na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousava a virtude para curar os enfermos, e Jesus expulsou muitos demônios. Jesus curou muitos de muitos males, de muitas enfermidades, e depois que Jesus curou muitos de muitos males, muitos tocavam, recebiam um milagre. Jesus foi para o monte, irmãos. Aleluia. Isso aqui é muito forte, porque Jesus, ele vai para o monte e agora ele vai consagrar os seus discípulos. Jesus vai chamar no particular Pedro, Tiago, João, André,
Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, o que havia de trair Jesus, o traidor. Jesus vai para o monte e consagra os seus discípulos a apóstolos. Jesus estende as mãos sobre eles e eles foram cheios de poder e autoridade. Poder para expulsar demônios, poder e autoridade para pregar a palavra, poder para curar os enfermos. E Jesus desce do monte com os seus discípulos. Eles entram dentro de uma casa. Tudo isso que eu estou pregando está no capítulo de número 3. Jesus entra dentro de uma casa, mas não dá nem tempo para ele comer pão, porque a multidão já fica sabendo que Jesus desceu do monte, está em uma casa e a casa lota de pessoas. Pessoas ao redor da casa, pessoas em todas as partes da casa. As pessoas queriam ouvir, as pessoas precisavam de um milagre. Só Jesus poderia fazer o milagre que eles tanto precisavam. Jesus se retira da casa e agora ele vai para a beira do mar de Genezaré. No lago de Genezaré, o mar da Galileia. Os parentes de Jesus falaram para todos os que estavam em volta que ele estava fora de si. Os parentes de Jesus queriam prendê-lo, falando que ele estava fora de si, dizendo que Jesus estava maluco. A mãe e os irmãos chegaram aonde Jesus estava, mandando-lhe chamar, e alguém falou: sua mãe, seus irmãos estão lá fora. Jesus olha para todos aqueles que estavam ao seu redor e diz: aquele que faz a vontade de Deus, esse é minha mãe, esse é meu irmão, esses são as minhas irmãs. E Jesus agora vai para a beira do lago de Genezaré e começa a pregar acerca de parábolas, e ele vai dizer: o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu em terreno pedregoso, outra parte da semente caiu em terreno de espinhos e outra parte caiu em solo, em terra boa. Jesus começa a pregar algumas parábolas, e essa parábola do semeador é interessante. Por quê? Porque trata a nossa vida, a vida de todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. Quando Jesus começa a pregar por parábola, porque a Bíblia diz que tudo que Jesus pregava, ele pregava através de parábola. Ele só revelava as coisas aos seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, aqueles que estavam ao seu redor. A esses ele revelava, mas Jesus prega essa parábola do semeador. E o tema da campanha é muito forte, que diz: Deus fará na sua vida aquilo que fez na minha vida, Ele fará na sua vida. Então aqui nós temos praticamente a base do que Jesus, ele começa a fazer em nossas vidas. Porque quando o semeador sai para semear, Jesus diz que uma parte da semente cai à beira do caminho. Semente lançada à beira do caminho é para os de fora da igreja. Semente lançada à beira do caminho é para quem está na maconha. Semente lançada à beira do caminho é para quem está na prostituição. Semente lançada à beira do caminho é para quem está na bebida, preso nos vícios da prostituição. Essa semente é lançada, e ela foi lançada. Jesus disse: o semeador saiu para semear. E sabe por que você está aqui? Porque a semente foi lançada à beira do caminho e ela alcançou você. A semente foi lançada à beira do caminho e ela me alcançou. A semente foi lançada à beira do caminho. Semente à beira do caminho é para os de fora da igreja. E nós temos que entender isso aqui, porque existem 4 fases dos servos do Senhor na presença de Deus. Para alguns, ele abre uma exceção, porque existe um processo, existe um tempo para ser cumpridas as promessas, tempo para Deus te lapidar, tempo para Deus te transformar, tempo para Deus libertar você. Existe um tempo para cada um, determinado por Deus, para que ele
Ele venha fazer a obra em nossa vida. E primeiro a semente é lançada à beira do caminho. Nem todo mundo que recebe a semente à beira do caminho morre pisoteado. Nem todo mundo que recebe a semente à beira do caminho tem a semente roubada. A Bíblia diz que as aves vêm e comem as sementes. Em outras traduções, a semente é pisacada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você recebeu a semente à beira do caminho, aguenta o processo, porque tudo que Deus prometeu para a sua vida vai se cumprir. Quem acredita na promessa, levanta a mão, abra a boca e adore a Deus. Quem acredita na promessa, adore ao Senhor. Eu sou fruto de semente lançada à beira do caminho. Muita oração, muito choro, muita dor, muito sofrimento. Mas quando a pessoa ela rompe a beira do caminho, ela tem uma outra fase, um outro estágio na presença de Deus. O terreno é rochoso. É a segunda fase daqueles que receberam a semente à beira do caminho. Eles agora são servos do Senhor, não é mais de fora da igreja, agora ele é novo convertido. E eu tenho uma palavra de Deus para você acalmar o teu coração nessa noite. Você que está na fase do terreno pedregoso, aceitou a Jesus, agora vem a fase do terreno pedregoso ou rochoso em outras traduções. Essa fase é uma fase especial, é muito boa, mas é muito difícil, porque semente lançada em terreno pedregoso, ela cresce rápido. A Bíblia diz, Jesus está ensinando que ela cresce rápido, logo vira uma arvorezinha. É isso que acontece na nossa vida, é novos convertidos. Agora a semente lançada no terreno pedregoso é para os de dentro da igreja, é o novo convertido. Ele está no primeiro amor, ele quer pregar, ele quer cantar, sobe monte, desce monte, a consagração, ele quer estar nos outdoors, quer pregar, quer ter agenda, mas ainda é terreno pedregoso, ainda está no nível de terreno pedregoso, não tem muita raiz. E Jesus está ensinando: o sol quando nasce pela manhã, a árvorezinha se queima, é a própria árvore que se queima. Nós temos que entender o tempo do Senhor. Terreno pedregoso é difícil porque queremos fazer, estamos cheios do poder no primeiro amor, mas temos que entender que há um tempo de cumprimento de promessa, há um tempo de preparo. Aguenta firme aí, meu irmão, aguenta firme aí, minha irmã, a palavra vai se cumprir na sua vida. Mas tem como preparar, se moldar no terreno pedregoso? Tem. Jesus nos ensina no livro de Mateus, capítulo de número 7, do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os ventos, bateram nele, tempestade, rios, mas a casa não caiu porque estava edificada em cima da rocha. Então temos que entender isso. Nós que fomos resgatados, o que é que Jesus fez na minha vida? Me resgatou da maconha, me resgatou de uma vida de prostituição, virou meu cativeiro, me tirou da miséria. Mas eu estou aqui hoje para glorificar e adorar o nome desse Deus que muda a história, vira cativeiro, pega o pobre do monturo e põe para se assentar do lado de príncipes e de princesas no teu reino. Mas tem as fases. Nem todo mundo morre queimado em cima da rocha. Tem muita gente morrendo em cima da rocha. A rocha é Jesus, irmãos. Tem muita gente se queimando, morrendo em cima da rocha, porque não entendeu o tempo, porque não entendeu o processo do preparo, porque não entendeu o processo de ser moldado, e estão se queimando em cima da rocha. Mas nem todo mundo morre queimado em cima da rocha, não. Nem todo mundo morre queimado em cima do terreno pedregoso, não. Nós avançamos para um outro nível. E esse nível agora é o nível 3, o nível do espinho.
O nível do espinho é um dos níveis melhores na presença de Deus. Por quê, pastor Leandro? Porque no nível do espinho você está próspero. No nível do espinho você cresceu. No nível do espinho você rompeu a beira do caminho. Você rompeu o terreno pedregoso. No nível do espinho você é fiel ao Senhor. E Deus abre os céus sobre a sua vida. E você começa a prosperar. Eu quero que você entenda isso aqui. Porque quando Deus muda vidas, quando Deus transforma histórias, tira o camarada da miséria, tira o camarada de uma vida podre e imoral, dá para ele vestes novas, coloca nele um anel, a aliança, dá um banho nele com sangue, lava, purifica, e agora você precisa ter sabedoria para administrar o tempo dos espinhos, porque os espinhos vão crescendo junto com você. O cara não tinha nada, mas agora está num nível 3 na presença de Deus, e agora ele tem televisão 50 polegadas. Ele não tinha nem aquela anteninha que a pessoa sobe na laje. Eu sou desse tempo aqui em Austin. Meu pai subia na laje e eu ficava gritando, tá bom. Você lembra disso? Vai virando. Hoje tem fibra ótica. Naquela época não, irmão. Eu sou da época do Nauru, quando eu tinha pés, usava Nauru, ia para a escola com ele, voltava, saía com ele, só tinha um, mas ia, glória a Deus. Épocas difíceis que vivemos. Mas Deus pega a gente, transforma, coloca a graça em nossa vida, prospera. E para você entender esse processo da prosperidade de Deus, é o nível dos espinhos. Porque não tínhamos nada, e Deus dá carro, Deus dá casa. O cara tinha uma TV pequenininha, agora tem 50 polegadas, 2 pontos, 3 pontos de Sky dentro de casa, e começa a prosperar, sai abençoando. Eu estou abençoado. Abençoa um, abençoa outro, abençoa quem não é para abençoar, porque até para abençoar nós temos que orar a Deus, pedir ao Senhor discernimento se é para abençoar ou não, porque senão você coloca o dinheiro que Deus está investindo em você no vento e vem crescendo os espinhos. O que é o espinho? Jesus ensina na parábola. Jesus diz que os espinhos é as preocupações com as riquezas do mundo, com as seduções, a ganância. Ele não está satisfeito, ele quer mais. E o carro que Deus deu, ele não vai mais para a igreja, ele vai para o shopping. O carro que Deus deu, ele vai passear. Ele esquece que quem deu foi Deus, que quem prosperou foi Deus, e começa a faltar os cultos, e o espinho vai sufocando a semente. E aí, irmãos, nós vamos entender que no terreno, na beira do caminho, não tem fruto. Jesus não fala de fruto. No terreno pedregoso, Jesus não fala de fruto. No terreno de espinhos, Jesus não fala de frutos. Os espinhos crescem, sufocam e matam a semente. Porque agora ele tem conta para pagar, não consegue pagar as contas, não consegue pagar as prestações, e vira uma bola de neve, se enrola, e o espinho mata a semente, e ela fica infrutífera, ela não dá fruto. E Jesus vai falar da terra boa. Aqui, meu irmão, é a melhor fase de todas, melhor do que as 3 primeiras fases. Porque terra boa dá dízimo, terra boa oferta, terra boa faz a obra, terra boa evangeliza, terra boa é obediente, terra boa obedece o pastor, o líder, terra boa não falta culto, terra boa ajuda em missões, terra boa apoia os projetos da igreja. A terra boa é a melhor fase. E aí Jesus vai finalizar a parábola e vai dizer: e essa terra boa começa a produzir 30, 60 e 100 por um. É a terra boa. Se você se identificou com uma dessas 4 fases, aguenta o processo, espere no Senhor. Deus vai cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Deus vai virar seu cativeiro. E Jesus prega outras parábolas. Parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda. E depois que Jesus prega toda essa parábola, nós vamos entrar na mensagem agora, irmãos.
ele entra no barco e diz: passemos para o outro lado. Aleluia. Jesus chama seus discípulos e diz, a Bíblia diz, e naquele dia, isso já é no dia seguinte, o apóstolo João, ele escreveu no seu evangelho que se fossem contar todos os milagres, escrever todos os milagres e curas e maravilhas que o Senhor Jesus operou, eles não se continham em livros. Não teriam livros na terra para escrever tanto milagre, tanta cura que Jesus operou. E esses 3 capítulos, irmãos, o capítulo 3 é um dia anterior, o capítulo 4 e o 5 é no mesmo dia. Esse capítulo vai terminar na casa de Jairo, na ressurreição da filha de Jairo, na passagem aonde a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus e ela é sarada. Mas naquele dia a Bíblia diz, disse-lhe Jesus, e já tarde, passemos para a outra margem. Isso aqui é lindo porque, enquanto a multidão está apertando, enquanto a multidão está sendo alimentada, enquanto a multidão está ouvindo a parábola, e a parábola do semeador que finalizamos, ela é linda porque Jesus diz que Satanás está por trás das sementes. Então quem não ouve e guarda, Satanás rouba a semente. E é por isso que você vê a vida da pessoa há anos na igreja e a vida não muda, a história não muda, a história se repete, porque não ouve e não guarda. Quando você ouve e guarda, a palavra frutifica no seu coração. Quero que você preste bem atenção nisso aqui. E já tarde, já era tarde, já estava anoitecendo. Jesus vai passar para outra margem, porque enquanto a multidão está sendo alimentada, do outro lado do lago de Genezaré tem alguém preso. Enquanto a multidão está sendo alimentada aqui, do outro lado tem alguém abandonado. Enquanto a multidão está sendo alimentada aqui, do outro lado tem alguém quebrando grilhões, tem alguém nu, vivendo dentro de cemitério, comendo e se alimentando de defunto. Enquanto a multidão está sendo alimentada aqui, tem alguém precisando que as correntes sejam arrebentadas, tem alguém precisando de um milagre. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus e dizendo: Senhor, aqui está a multidão, aqui está a bênção, nós vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado do lago de Genezaré, lá é a terra dos gadarenos, lá só tem endemoniado, o que você vai fazer lá, Jesus? Mas Jesus é o pregador que nos dá o exemplo tremendo de não fazer acepção de pessoas. Eu imagino os discípulos querendo ficar com a multidão e Jesus, sabendo que tinha alguém já há anos do outro lado, precisando de libertação, precisando de ter a vida transformada, ele manda preparar o barco e ele entra dentro do barco. A Bíblia diz que outros barquinhos vão acompanhando a Jesus, mas Jesus não chamou outros barquinhos para acompanhá-lo. E isso é tremendo, porque no meio do mar, no meio da trajetória, se levanta a tempestade, se levanta um grande vento para tentar parar a trajetória de Jesus, porque o diabo já sabia que Jesus está indo em direção a alguém que precisa ser liberto. Jesus está indo em direção a alguém que precisa de libertação, que precisa de milagre. Alguém que a Bíblia diz que quando prendiam ele quebrava as correntes, ele quebrava os grilhões, as grades que o prendiam, e ele fugia, vivia nu, ensanguentado,
se feria com pedra, ninguém queria mais, ninguém queria mais pegar para prender. As pessoas que queriam pegar, queriam matar, porque ninguém dava mais nada por ele. E agora ele está lá desacreditado, e quem olha para ele diz: não tem mais jeito. Quem olha para ele diz: vai morrer assim. Quem olha para ele diz: não tem mais solução para a vida dele. Ele está abandonado, ele está lá ensanguentado, está fedendo, se alimentando de defunto. Alguém diz: não tem mais jeito para a vida dele, mas Jesus está vindo em direção à vida dele. Sabe o que significa isso, meu irmão? O vento e a tempestade se levantou para tentar me parar na beira do caminho, mas Jesus me trouxe aqui para falar para você que tem jeito para a sua vida, tem jeito para a sua história, tem jeito para a sua casa, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para o seu ministério. A tua história não vai acabar assim. Levante a mão e adore a Deus. Tem jeito sim, meu irmão. Alguém olhou e disse: não tem mais jeito. Alguém está olhando e disse: acabou a história. Alguém está olhando e disse: a enfermidade vai matar. Alguém está olhando e disse: agora vai divorciar. Alguém está olhando e disse: a porta fechou. Alguém está olhando e disse: o emprego acabou, a empresa faliu. Mas Jesus me trouxe aqui para falar para você que mesmo nessa época de pandemia, tem uma virada de cativeiro para a sua vida, tem uma virada de cativeiro para a sua história. A porta vai abrir para você. Deus vai fazer milagre na sua vida. É só para quem acredita no sobrenatural, meu irmão. É só para quem acredita no milagre. É só para quem acredita na palavra de Deus. Deus sabe o quão foi difícil chegar até aqui hoje. Mas agora eu entendi. Tem pessoas aqui dentro que pessoas já tinham decretado o fim, que pessoas já tinham desacreditados, e Deus manda eu te dizer: não acabou, há uma nova história para a sua vida. O homem que está do outro lado, na terra dos Gadarenos, o nome dele é Gadareno. Ele é anônimo, ele não tem nome. Jesus, quando fala passemos para outra margem, a Bíblia diz que já era tarde. Aleluia. Ainda que você pense que já está tarde, ainda que você pense que não vai conseguir, ainda que você pense, a Bíblia diz já era tarde, e você está dizendo dentro de si mesmo e pensando: não tem mais jeito. Jesus manda eu te dizer: Ele está no barco indo em sua direção. E quando Jesus chegar na Iasteia, oh, aleluia, 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 você pode adorar a Deus. Jesus está no barco indo em sua direção. E quando Jesus chegar, todos ficarão maravilhados com o milagre que Ele fará na sua vida. A tempestade não é nada para Jesus. A tempestade causa medo, a tempestade quer intimidar. O vento e as ondas violentas batendo, o intuito delas é paralisar a sua fé, para que você pare no meio da caminhada. Imagina os outros barcos. Eu vou atrás de Jesus, eu vou atrás de Jesus. Calma, ainda é terreno pedregoso. Entrou todo mundo na prova, a tempestade pegou todo mundo e voltaram desesperados. Mas quem está com Jesus no barco, Jesus não estava no barco deles, Jesus estava no barco dos discípulos. Então devemos entender isso, irmãos, isso aqui é muito forte. Eles acordam o mestre e diz: mestre, não te importa que pereçamos. Ele libera uma palavra aquieta o mar e acalma a tempestade, e ele chega do outro lado do lago de Genezaré. E aqui é lindo porque esse homem é um homem que está vivendo abandonado, isolado da sociedade.
é um homem que está vivendo uma vida miserável. Uma vida desacreditada. Uma vida em que as pessoas olham para ele de longe porque ele corre e se esconde. E as pessoas dizem, não tem mais jeito para ele. É um homem que a própria família não quer mais saber dele. É um homem que vive dentro de sepulcro. Eu olho para a vida desse homem e lembro de mim, há alguns anos atrás. Eu tomei 17.000 volts quando eu tinha 17 anos de idade. Eu nasci numa família que não tinha a presença de Deus. Então cresci numa família sem ter e sem conhecer os princípios do Evangelho, a doutrina de Cristo Jesus. Com 13 para 14 anos conheci e entrei para o mundo das drogas. Comecei a ir para a favela e a usar drogas. E com 17 anos de idade perdi uma namorada com tiro de 38 na boca. 3 a 4 meses depois desse acidente, eu fui para a linha do trem, pichar e tomei 13.000 volts. Agarrado no fio da supervia, o fio que tem a potência de fazer o trem andar, eu fui para dentro das trevas e eu não tinha Jesus. Dentro das trevas, agarrado no poste, agarrado no fio, eu estava tão alto acima do fio. E ali eu entreguei a minha vida à morte porque eu vi que não tinha como eu escapar. O fio puxou o meu pé, eu fiquei agarrado no poste, grudado no fio, fui perdendo as minhas forças, um cheiro de osso queimado, terrível. O meu último pensamento foi esse aqui: agora minha família vai vir aqui me ver eu morto, grudado nesse poste, agarrado nesse fio. Que desgosto que eu dei para minha família. Olhei para baixo, o Júnior, que hoje é presbítero da casa do Senhor, que estava ali drogado comigo naquela noite, ele olhou para cima e disse: Leandro, é só o dedão do seu pé que está encostado no fio, eu vou lá pedir para desligar a rede. Eu falei: não dá mais tempo não, eu vou morrer. Esse acidente foi aqui, na primeira curva, saindo de Alce, da estação de Alce para Morro Agudo. Agarrado naquele poste ali, olhei para ele: não dá mais tempo não, eu vou morrer. Coloquei a mão dentro das calças, puxei um bolo de maconha que eu estava dentro das calças, joguei para ele. Joguei aquela maconha para ele e me entreguei à morte. Eu não tinha Jesus e fui para dentro da escuridão. E dentro da escuridão, silêncio total, não via nada, não ouvia mais nada, meu coração parou de bater e eu morri sem Jesus. Mas de frente para mim tinha um barranco, uma cerca e uma casa de uma senhora evangélica, uma mulher de Deus, uma mulher que acreditava em milagre, uma mulher de oração. Ela começou a orar a Deus e interceder ao Senhor pela minha vida. Eu não tinha visto ela, mas ela me viu, e ali eu estava morto e ela orando por mim. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Deus ouviu aquela mulher, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do trono do Pai. E Deus permitiu que a voz daquela senhora entrasse dentro da escuridão aonde eu estava, e aquela voz foi entrando dentro das trevas aonde eu estava sem Jesus. Eu tinha uma promessa, mas não sabia, eu não conhecia Jesus, e de repente comecei a ouvir aquela voz que dizia: meu filho, você crê em Deus? Meu filho, você crê em Jesus? Meu filho, você crê que Jesus, ele pode te tirar daí, meu filho? E Deus abriu os meus olhos, eu voltei a ver a luz, um sol tremendo. Olhei para o lado para ver da onde estava vindo aquela voz. Pastor Marcos, aquela mulher me olhando, ela disse: ei, meu filho, fecha teu olho e ora, que Jesus vai te tirar daí, meu filho. Eu agarrado no poste, no fio ainda, olhei para o céu e gritei: eu aceito o meu Senhor Jesus como meu Salvador, desde agora e para todo sempre. E houve uma explosão, e Jesus me desgrudou do fio e me ressuscitou para a glória dele. Anablaia, sub, Adrianaia, Astoia. Ele me ressuscitou, ele me ressuscitou.
Eu desci, o Júnior e mais outro rapaz que estava conosco me ajudou a descer na metade do poste, dei 3 passos, a minha perna se quebrou no meio e eu fui levado para o hospital. Ali começou meu cativeiro, irmãos. Dentro do Souza Aguiar eu passei os piores meses da minha vida. Eu estou escrevendo um livro, esse ano eu finalizo o meu livro. E eu estou contando todas as experiências que eu tive dentro do hospital do Souza Aguiar, que foi terrível. Eu fui para o setor de queimados. A minha coxa, da coxa até o tornozelo, fez um buraco e torrou os meus 2 ossos. Só davam para ver os meus 2 ossos torrados. Dentro do Souza Aguiar, pessoas chegavam num dia, contavam uma história para mim, no outro dia, quando amanhecia, eu já via ela sendo enfaixada e colocada num saco preto e morrendo. O meu cativeiro começou, irmão. Eu olho para a vida desse homem, desse gadareno, e olho para a minha história, pelo que eu passei. E eu estou fazendo uma alusão aqui da história dele, porque a minha vida, tudo que eu passei, as pessoas que olhavam para mim, eles desacreditavam de mim, dizia que não tinha mais jeito, porque depois de meses dentro do Souza Aguiar sofrendo, eu fui amputado. Fui amputado, voltei para casa e eu tive que me reabilitar. E a minha reabilitação foi sem sucesso, porque eu passei 6 anos e meio da minha vida tentando me reabilitar e não consegui. Eu tinha que aprender a viver de novo. Eu andava de cadeira da sala para a cozinha, caía, batia com o osso da coxa no chão. Eu tomei, quando eu fui amputado, 70 a 80 pontos por dentro e por fora em cada coxa. E agora eu caía, batia com o osso no chão, ponto abria, voltava para o hospital, tomava ponto e voltava para casa. Todos de Austin, a maioria da juventude que me conhecia na época, foram me visitar. Muitos que foram me visitar, alguns diziam-se amigos, me abandonaram e eu vivi num deserto. Voltei para as drogas e vivi uma vida miserável, cheguei a passar fome. E cheguei a fumar binga de cigarro do chão. Tentaram me matar de várias vezes. Vários foram os livramentos que o Senhor me deu. Mas até aqui o Senhor me ajudou e a sua mão poderosa está sobre a minha vida, porque Ele tem uma promessa. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode se levantar quem for, Satanás e seus demônios. Deus, quando fala, Ele garante. E ali, irmãos, eu vivi uma vida completamente miserável, ao ponto de ser espancado. Já tinha minha esposa, caí da cadeira por um lado, todo ensanguentado, e um matador de frente para mim. Quando ele tentou pegar a pistola, pastor Marcos, para tentar me executar, a mão dele parecia que queimava. E ele tentou por 3 vezes me matar, pegar a pistola, mas a mão dele queimava quando ele ia pegar. E Deus me deu mais um livramento. Me veio a síndrome do pânico. E agora eu estava deitado numa cama, pedindo para minha esposa chamar minha tia do lado, que era fiel a Deus, crente, serva do Senhor, me orar, e ela não quis me orar. Pedi para chamar o presbítero, que era o vizinho do lado, para me orar. Ninguém queria me orar. E eu ali na cama, síndrome do pânico, aquele homem que falou que ia me matar, e os demônios, Deus abriu o meu ouvido espiritual, comecei a ouvir demônios gritando, dizendo: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. Hoje eu entendo a batalha espiritual que Deus me deu já no comecinho do meu ministério. E ali, irmãos, eu mesmo, era eu e Deus, eu tinha que clamar. Eu orei ao Senhor, clamei ao Senhor, e eu senti sair algo de dentro do meu peito. Entreguei minha vida para Jesus dentro de casa. Deus enviou alguém na minha casa, me levou para a igreja de carro. Eu morava num quarto com um banheiro em cima de um morro ali, aonde a subida era buraco, pedra e lama. Pastor Marcos conhece, no centro de Austin. E agora aquele rapaz parou de me buscar, e eu em cima daquele morro, Deus disse para mim: agora eu e você, ou você desce desse morro de cadeira, ou você fica aí prostrado e
morre. E aqueles que olhavam para mim, diziam não ter mais jeito, começaram a ver a minha humilhação. Eu subindo o morro, caindo, quando tinha lama, chegava na igreja todo sujo, mas ia adorar o nome do Senhor. E cada vez que eu ia buscando, uma muralha caía. Cada vez que eu ia buscando, uma barreira era quebrada. Deus ia me dando vitória graduadamente, conforme a minha busca. Deus foi me libertando. Deus me deu uma esposa. Deus foi mudando a minha história, foi virando o meu cativeiro. Comecei a prosperar, a trabalhar na presença de Deus. Deus foi mudando a minha história de uma maneira sobrenatural, irmãos. E é só Jesus que pode fazer isso. Quem olhava para mim dizia, vai morrer assim. Quem olhava para mim dizia, não tem mais jeito. Quem olhava para esse gadareno dizia, não tem mais jeito para ele não. Acabou. Mas Jesus entrou na história. E quando Jesus entra na história, não tem situação que Jesus não possa resolver. Não tem cura que Jesus não pode operar. O médico pode ter dado a última palavra. O médico pode ter decretado a doença, a causa da enfermidade. Mas eu venho com uma palavra de Deus para você. Para Jesus, nada é impossível. Ele é o médico dos médicos. Jesus virou meu cativeiro, irmãos. Voltei a estudar, terminei meu 2º grau completo. Fiz teologia, me formei para a glória do Senhor. E fui passando por todas as fases, todos os processos. Eu fui entendendo cada processo. A parábola do semeador é uma lição de vida para as nossas vidas. E cada passagem que eu fui passando, cada nível que eu fui alcançando, eu fui vendo a mão de Deus e aprendendo com o Senhor. E eu estou aplicando aqui para a sua vida hoje. Aguenta firme o processo. Deus me deu uma esposa, 2 filhos lindos, Kaique e Estezinha. Deus virou meu cativeiro, mudou minha história. Hoje eu sou pastor da igreja Yeshua Reina Church. Deus está fazendo coisas grandes. Mês que vem estaremos inaugurando o templo, o nosso ministério, para a glória do Senhor. Eu vim de Rio das Ostras. Hoje a viagem foi longa e foi uma guerra, mas eu cheguei. Aleluia. Eu cheguei até aqui para falar para você, não desista. Para falar para você, acredita. Jesus chegou do outro lado. Aleluia. Ai, Astuia. Se Jesus fosse mercenário, ele ficava com a multidão. Se Jesus fizesse acepção de pessoa, ele ficava com a multidão, mas ele chegou do outro lado. E quando ele chegou do outro lado, o gadareno se prostrou de joelhos diante dele. Foi liberto para a glória do Senhor. Ele foi batizado nas águas do lago de Genezaré. Colocaram vestes novas nele. Para ele, Jesus abriu uma exceção e deu uma autoridade maior. Porque quando ele é batizado, ele é colocado vestes novas. Ele entra para dentro do barco, ele não quer mais aquela história. Mas Jesus tinha uma obra muito grande na vida dele. Ele não queria voltar, porque aquela terra trazia para ele um passado tão terrível e doloroso de humilhação e vergonha. Ele está dentro do barco, sentado com Jesus, falando: agora é só vitória. Aí Jesus chega até ele: ó, você vai ter que voltar lá. Você vai ter que voltar lá. Você vai voltar lá e vai falar quão grandes coisas Jesus fez na sua vida. Na blaia, asteia, neplaia, súbia.
Você não vai conosco não, você vai voltar, vai falar com grandes coisas. Deus fez através de você, Deus teve misericórdia de ti, Deus mudou sua história. E quando aquele homem chegava e pregava, a Bíblia diz que todos de Decápolis ficaram maravilhados. Eles diziam: esse aí era aquele. É assim que vão falar: essa aí era aquela. Mas esse aí não era aquele que bebia, que fumava, aquele que fazia, acontecia. Não era ele, não era ela. É assim que vão dizer. E você vai falar: era. Mas hoje Jesus me transformou. Eu sou nova criatura na presença de Deus. E todos vão se maravilhar com a sua vitória. E Deus fará coisas maiores na sua vida se você crer. Deus mudou minha história, virou meu cativeiro. O evangelho não é um evangelho de só vitória. O evangelho é um evangelho de luta, é vencendo as lutas. Costumo dizer que é vencendo as lutas. Temos lutas diárias, temos lutas. E Jesus pregando, ele disse: é o primeiro mandamento com promessa. Sabe o que Jesus disse? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele nos ensina, nós vamos ter aflição, nós vamos ter lutas, passamos por adversidades. Por mais que sejamos abençoados, por mais que recebemos bênçãos do Senhor, por mais que Jesus prospere, abre os céus, a gente vai continuar lutando até chegar no céu, irmãos. Mas lutar com Cristo é ter certeza que vamos sair vencedores de cada luta que entrarmos. Creia nisso, irmãos. Jesus fará coisas grandes na sua vida. Quero chamar o pastor Marcos. Quero chamar aqui na frente você que ouviu essa palavra. Você que ouviu essa palavra que foi pregada. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus, com a permissão do pastor Marcos. Você que ouviu essa palavra e quer entregar sua vida para Jesus. Você que já estava desacreditado de sua vida, de seu ministério, desacreditado de você mesmo, e ninguém dá nada por você. Querido, essa palavra é para você. Querido, essa palavra foi para você, por isso que Deus trouxe você hoje aqui. Vem aqui, nós vamos estar orando por sua vida. Vem aqui na frente, você que quer renovar sua aliança com o Senhor Jesus. Pode vir aqui, nós vamos orar por você. Eu creio que Deus, Ele vai cumprir promessas na sua vida. Você que precisa de oração também, vem aqui, nós vamos orar por você. Você que precisa, está aqui uma pessoa, vem aqui, não fica tímido não, irmãos. Jesus fará coisas grandes na sua vida. Você que precisa receber o milagre, você que crê na palavra, nós vamos orar por sua vida. Vem cá, você que precisa de oração. Pode vir, não fica tímido não. Jesus, Ele com certeza Ele tem algo grande para fazer na sua vida. Vem aqui. Jesus está te chamando. Jesus é fiel. Cadê você que quer oração? Você que quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui na frente, nós vamos orar. Está aqui mais uma pessoa. Cadê você? Vem, Jesus está te chamando. Você não está aqui para ser envergonhado, envergonhada não. Você está aqui para Deus te exaltar, para Deus curar a sua vida, para Deus virar teu cativeiro. Isso aqui é uma porta de milagres, é a porta do céu, é aonde você vem. E aqui ficam todos os seus problemas, porque aqui Jesus, Ele opera na sua vida. Cadê a próxima pessoa? Vem.
Vem para Jesus, Jesus te chama, Jesus, Ele quer mudar a sua história. Jesus tem uma nova história para você, não vai acabar do jeito que o diabo pensa, não. A sua história não vai acabar do jeito que o inimigo pensa, do jeito que aqueles que não gostam de você pensam, não vai acabar desse jeito, não. Jesus tem milagre para a sua vida, tem milagre para a sua história, para a sua casa. Cadê você? Você que precisa de oração, você que quer entregar sua vida para Jesus, você que quer renovar a aliança, vem aqui. É você e Jesus agora, nós vamos apenas orar. É você e Deus, você que precisa. Se você acha que a tua vida está boa desse jeito, se você acha que a situação está boa desse jeito, você não precisa vir. Mas se você reconhece que precisa do favor de Deus, precisa do milagre de Deus, precisa da mão de Deus sobre a sua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Cadê você? Ablaia, súbia. Oh, aleluia. Está vindo mais pessoas ali. Cadê você? Cadê você que precisa de um milagre? Cadê você que precisa do sobrenatural? Tem coisas que o pastor Leandro, o pastor Marcos não pode fazer, mas tem coisas que só Jesus conhece, só Ele pode fazer na sua vida, no seu íntimo. Você sabe o milagre que você precisa, e aquilo que Jesus fez na minha vida, fará na sua também. Jesus me libertou, vai libertar você. Jesus me curou, vai curar você. Jesus transformou a minha vida, Ele vai transformar a tua. Jesus virou meu cativeiro, Ele vai virar o teu. Jesus mudou a minha história, Ele vai virar, Ele vai mudar. Estenda a mão para cá, vamos orar por essas vidas aqui. Todo poderoso Deus, está aqui um jovem, está aqui umas irmãs que vieram aqui na frente, Senhor Deus, e só eles sabem o milagre que eles precisam. Só eles sabem, Senhor Deus, aonde dói, aonde precisa ser mudado, aonde precisa ser tocado. Só eles sabem. Espírito de Deus, Tu é onisciente, Tu é onipresente, onipotente. Toca em cada vida agora, que eles sejam tocados, que eles sejam impactados, que eles tenham uma vida mudada e transformada para a glória do Seu nome, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Espírito de Deus, ai, asteia, toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Sopra vento do Espírito. Sopra vento do Espírito. Sopra vento do Espírito. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Enche, enche, transforma, cura, liberta, abre a porta onde não tem porta, faça o sobrenatural, opera maravilha. Espírito de Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o médico dos médicos. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo o milagre, eu profetizo a virada de cativeiro, eu profetizo a mudança de história, eu profetizo um recomeço, um novo de Deus, um novo tempo de Deus, um novo tempo de Deus, uma nova trajetória. Eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, a libertação, a renovação. A igreja glorifique e adore ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã que vieram aqui na frente, amém? Alguns de vocês que vieram aqui na frente está renovando a aliança com o Senhor. Algum de vocês, ô jovem que veio aqui, a irmã, algum de vocês que vieram aqui estão renovando a aliança ou só vieram receber oração?
Veio renovar uma alma, renovando a aliança aqui. Aplauda o nome do Senhor. Veio renovar também mais uma alma, renovando a aliança aqui. Para a glória de Deus. Deus virou cativeiro. Deus virou cativeiro hoje aqui. Agora eu entendi o porquê que a tempestade se levantou. Sabe por que a tempestade não queria deixar chegar um milagre na vida de vocês? Sabe por que a tempestade se levantou no barco aonde os discípulos e Jesus estavam? Porque eles não queriam deixar a libertação chegar na casa, na vida do gadareno e na vida de milhares de almas que através deles seriam transformadas. Através de vocês pessoas serão alcançadas. Família vai ser transformada. Em nome de Jesus, levanta a tua mão, repita comigo: Senhor meu Deus, que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que Jesus é o Senhor. Receba a vitória de vocês, minha irmã. O céu está em festa pela vida de vocês. Saia daqui hoje crendo no sobrenatural, na virada de cativeiro para a vida de cada uma, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agradeço a minha oportunidade. Que Deus possa abençoar esse ministério, a vida do pastor Carlos. Glória a Deus. Espero em breve estarmos juntos uma vez mais adorando ao Senhor, ou aqui ou lá. Deus fará coisas grandes, amém? Graça e paz, amados. Amém. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Acompanha de glória a Deus. Aleluia. A vitória é nossa, igreja. A vitória é nossa, igreja. Aleluia. Graças a Deus. Gente, quando nós pensamos nessa campanha, um dos primeiros nomes que veio à nossa mente, eu, diácono Anderson, foi a pessoa do pastor Leandro. Porque se tem um cara que eu conheço que tem um testemunho para contar, é esse cidadão que está aí. Esse cidadão que está aí. Quem conheceu essa figurinha há um tempo atrás e vê esse cara bonito que está aí hoje,